Olá, seja bem-vindo ao canal. Precisa abrir o inventário e quer fugir da demora da justiça? Isso é possível? Será que você pode fazer o seu inventário pelo cartório? E nesse caso, será que você vai ter que contratar um advogado? Qual é o prazo que você tem para resolver tudo isso e abrir o inventário? Será que fica mais rápido fazer o inventário pelo cartório? Todas essas dúvidas eu vou te explicar, eu vou solucionar se você assistir esse vídeo até o final. É importante que você siga assistindo esse vídeo até o final, porque todas as dicas que eu vou passar aqui, elas se complementam. E o seu entendimento ficará completo se você tiver assistido tudo que eu tenho para falar nesse vídeo. Outra coisa que eu vou pedir que você faça é que você verifique se você já está inscrito no canal. A sua inscrição é fundamental para a continuidade desses conteúdos e crescimento do canal. E vamos lá, se eu estou te ajudando, esclarecendo sua dúvida, nada mais justo do que você me ajudar com a sua inscrição. E para quem já está inscrito no canal, um muito obrigado. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Primeiro, eu preciso esclarecer o que é um inventário de forma resumida e para que serve o inventário. O inventário, quando ocorre o falecimento de uma pessoa proprietária de um bem ou de um patrimônio, aonde tem os seus herdeiros, para que aqueles herdeiros possam ter total direito, total domínio, total controle e usufruir com total condição daquele bem, daquele patrimônio, eles precisam abrir o inventário. E para que serve o inventário? O inventário, no final das contas, serve para modificar aquela situação de que o antigo proprietário falecido passará a ser substituído pelos novos proprietários, no caso, os herdeiros. Vamos a uma situação bem prática. No caso, você vendeu uma casa que foi do seu pai que faleceu. No momento de você ir no cartório e fazer o registro daquela venda, passar a escritura daquela casa para o novo comprador, vai aparecer ali que a pessoa que tem que assinar é o seu pai ou a sua mãe que está falecido. Nesse caso, obviamente, não tem como resolver o problema dessa assinatura. A pessoa falecida não vai ressuscitar para depois fazer a assinatura na escritura, concluindo a venda da casa. Então é por isso que você precisa do inventário. É uma das situações mais práticas que eu posso te explicar para você entender a necessidade do inventário. Até o ano de 2007, o inventário só poderia ser feito na Justiça. Depois de 2007, com o surgimento da Lei 11.441, o inventário passou a ser possível ser efetuado no cartório. Então, a sua dúvida é se o inventário pode ser feito no cartório? A resposta é sim, só que tem algumas condições. As primeiras condições são o seguinte: no caso, no rol de herdeiros, não pode existir um menor ou uma pessoa incapaz por qualquer motivo. A outra coisa que não pode existir nesse inventário é que os herdeiros estejam em briga, estejam em conflito. Todo mundo tem que estar concordando com tudo que está sendo feito. Se tiver litígio, tem que ser resolvido na justiça. Se tiver menor ou incapaz, tem que ser resolvido na justiça. No cartório, só pode um inventário que não tem essas duas condições. E qual é o próximo passo? Bem, o próximo passo é você escolher em qual cartório você vai dar entrada no inventário. Se na sua cidade tem mais de um cartório de registro de imóveis, por exemplo, é interessante você verificar o cartório de registro de imóveis que tem algum bem registrado ou a maioria dos bens estão registrados. Isso pode facilitar no momento do procedimento do inventário, já que boa parte das certidões dos imóveis que você vai precisar já estão ali naquele cartório. E pronto, foi escolhido o cartório, você vai dar entrada no inventário. E agora, será que precisa de um advogado? A resposta é sim. Esse é o próximo passo. Após ter verificado em qual cartório você vai dar início ao inventário, é interessante você procurar um advogado. O advogado, a participação dele é obrigatória nesse inventário. E é necessário você ter o acompanhamento de um advogado para que o advogado observe todas as situações que você deva seguir, todas as orientações que ele pode lhe dar, todo o tratamento que ele pode dar para beneficiar o andamento do inventário. Além, obviamente, das petições, certidões e outros andamentos que forem exigidos pelo cartório e que a lei determina que sejam feitos. Todo esse acompanhamento profissional é muito importante para que você tenha uma conclusão desse inventário sem muita dor de cabeça.
Nesse vídeo eu não vou tratar sobre custos do inventário, mas eu vou deixar aqui no card o link do vídeo que eu tenho que eu falo especificamente sobre os possíveis custos do inventário no caso de advogado, cartório, imposto de cada estado do país. Eu menciono esses custos para você ter uma ideia aproximada do que você pode esperar numa situação de inventário que tem, obviamente, os seus custos a serem pagos. Outra coisa que eu vou fazer é deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. E qual é o próximo passo? O próximo passo são os herdeiros, em comum acordo, nomear o inventariante. Se existem vários herdeiros, é importante o inventariante porque ele passa a ser o representante de todo aquele pessoal, do espólio no caso. Ele também é o responsável pela regularidade fiscal do patrimônio, no caso no recolhimento dos impostos e taxas que vão surgindo ao longo do tempo. Mas apesar de eu estar mencionando que o inventariante é responsável pelo pagamento de impostos, taxas e certidões, não é que ele deva pagar do seu bolso todos esses valores. Pode até ser que o inventariante ele tenha uma bela condição financeira e tenha a possibilidade de arcar com isso tudo. Caso ele queira, ele pode na frente requerer ser reembolsado dos custos que ele teve. Obviamente que esses custos que ele teve serão reembolsados na proporção de cada herdeiro igualmente, retirando de cada um dos herdeiros a favor dele que gastou os valores que foram gastos para o andamento do inventário. Não é necessariamente o inventariante que precisa ter a melhor condição financeira. Às vezes um dos herdeiros que nem são inventariantes pode ter a melhor condição financeira e pode ir pagando os custos conforme disse. E no final das contas, ele pode também fazer o mesmo pedido. Essa condição não serve somente para o inventariante, serve para quem pagou os custos a mais do que os outros. Os custos do inventário, eles precisam ser divididos igualmente entre os herdeiros, assim como a herança é dividida entre os herdeiros. Cada um arca dentro da sua proporção com os custos e depois recebe a sua herança dentro da sua proporção também. O próximo passo, obviamente que com o auxílio de um advogado que você já tenha contratado e obviamente com um cartório que vai te orientando dentro do possível que você já está se comunicando, nesse caso, você vai precisar fazer o levantamento das dívidas e dos bens. Todos os bens precisam ser colocados no inventário, todos os bens precisam ser inventariados. Não é somente bem imóveis também. No caso de carros e outras coisas que você pode ter no seu patrimônio a ser inventariado, precisam passar por esse inventário para serem corretamente distribuídos aos herdeiros e corretamente cada um passar a ter o seu real direito sobre esses bens. E no caso de levantamento das dívidas, também no momento do inventário isso é realizado principalmente pelo cartório. Nessa situação, aquela máxima de que a dívida de morto não é paga, dívida de morto morre junto com ele, não é uma verdade plena. Nessa situação, caso você tenha dívidas contra o município, o estado ou a União, podem ser no momento do inventário pagas utilizando o seu patrimônio. Nesse momento também, dívidas por um acaso que você tenha contra terceiros e principalmente que estão ajuizadas, que estão em decorrência na justiça, podem ser motivos de resolver o pagamento dessas dívidas com parte do patrimônio que é da sua herança. Então, esse momento, caso tenha dívidas, é um momento que você, de repente, precisa ver para não perder todo o seu patrimônio, toda a sua herança, da melhor forma possível para você conseguir, no final, ainda receber a herança que você tem a seu favor. Ultrapassadas as dívidas, não existindo mais as dívidas, então nesse caso você vai conseguir obter as certidões negativas necessárias do bem, do patrimônio que existe a ser inventariado. Essas certidões elas são extraídas em diversos locais, como por exemplo no próprio cartório, na Receita Municipal, na Receita Estadual, na Receita Federal e no Fórum. Esses locais você vai precisar obter certidões para incluir no inventário, demonstrando que o seu patrimônio que foi inventariado ele estava livre de dívidas naquele momento e pôde ser inventariado conforme foi feito, sem nenhuma fraude ou sem nenhuma chance de ser anulado por alguma nulidade presente. Vamos para o próximo passo, que é o recolhimento do imposto. Nesse caso, o imposto do inventário é o chamado ITD. Em alguns locais, alguns estados chamam de ITCMD, mas é tudo a mesma coisa no final das contas.
Esse imposto ele pode ser auxiliado pelo advogado, obtido através do preenchimento de uma guia junto à Receita Estadual do seu estado. Nesse caso, esse imposto ele deve ser recolhido, pode ser pago à vista, pelo espólio, pelos herdeiros, ou pode ser parcelado, dependendo da situação. Uma observação é que os bens imóveis é sempre interessante que se use o valor venal. O que é o valor venal? O valor venal é aquele valor que está presente no IPTU do imóvel. Por quê? Esse valor venal, dizer ele corretamente, depois, no momento do cálculo do imposto, muitos estados utilizam uma atualização para que ele se aproxime de valor de mercado. Então, se você utilizar valores que não são a realidade, muito superiores às vezes ao valor venal, pode ser que você caia numa armadilha e pague o imposto além do necessário. E após o cálculo e obtenção do imposto e o pagamento do imposto, vem então a divisão dos bens. Nesse caso, obviamente que com a ajuda do advogado é muito mais simples de você passar dessa etapa. E o cartório também pode te auxiliar nesse caso para que você tenha a correta divisão dos bens. Como disse, todos os herdeiros devem receber a sua proporção adequada igual aos demais. Pode acontecer a situação do reembolso pelos gastos feitos, mas cada um tem que receber dentro da sua condição igual aos demais. Não existe eu sou o mais velho, não existe eu fiquei com o meu pai ou minha mãe, todos eles vão receber igualmente parte da herança. Nesse caso, vamos dizer que a sua herança tem um valor de R$50 mil e são 5 irmãos. Obviamente que o valor dessa herança ficará em R$10 mil para cada um desses irmãos. É só para você ter uma ideia de que essa divisão ela tem que ser igual, a não ser que tenha algo de reembolso, como eu disse, e alguma das situações que excluem o herdeiro da herança, mas conforme lei decretado pela Justiça. Não porque você acha que deveria ser ou porque você acha que deveria acontecer. Como disse, se tiver briga, se tiver conflito, o inventário não pode ser feito no cartório, deverá ser feito na justiça e vai demorar mais tempo do que o necessário. Você tem, através do cartório, que enviar para a Receita Estadual todo esse plano, toda essa minuta, todo esse inventário até ali feito, para que a Receita Estadual avalie se tudo está em regularidade, se tudo está conforme o determinado pela legislação, para que num prazo normalmente de 15 dias, dependendo do seu estado, lhe devolvam essa documentação, permitindo finalmente o registro do inventário no cartório. E aí sim, a etapa do inventário estará sendo concluída no cartório no prazo, dependendo de algumas situações ou percalços que podem existir, entre 1 mês, 2 meses e talvez, na pior das hipóteses, em 3 meses, muito mais rápido do que na justiça. E qual é o prazo que a lei determina para que seja aberto o inventário? O inventário ele deve ser aberto em até 60 dias a contar do falecimento da pessoa, conforme o artigo 983 do Código de Processo Civil. Esse prazo do artigo 983 não respeitado, a princípio ele não gera multa. Nunca vi uma multa ser aplicada pelo não respeito do prazo do artigo 983. Porém, existe um prazo junto à Receita Estadual, dependendo do seu estado, que deve ser observado e que também coincide com esses 60 dias. Então, o prazo de 60 dias a contar do falecimento da pessoa é importante ser observado, ser seguido e ser aberto o inventário antes desse prazo. Por quê? Existem estados que cobram o recolhimento do imposto ou o início do inventário, ou pelo menos o pedido da guia, em até 60 dias a contar do falecimento. Se não fizer isso, aí sim, a Receita Estadual do seu estado pode lhe aplicar uma multa que pode ser de 10% sobre o valor da herança. E tem estados que, se por um acaso o prazo for de 180 dias, ele pode subir essa multa de 10% para 20%. Então é importante você sempre levar em conta, apesar de não ter uma multa prevista por causa do artigo 983 do CPC, você levar em conta a possibilidade da multa da Receita Estadual. E o prazo acaba coincidindo. Então, se você quiser ter definido qual o prazo para abrir o inventário, 60 dias a contar do falecimento da pessoa, para evitar a possibilidade de você tomar uma multa de 10% ou, na pior das hipóteses, 20%, dependendo do seu estado. Para quem assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal.
Se você assistiu o vídeo até aqui, esse vídeo te ajudou. Eu tenho certeza que esclareceu sua dúvida. Então contribua com o canal com a sua inscrição. É a forma de você ajudar o crescimento do canal e a continuidade desses conteúdos. Pode ativar o sininho, deixa seu like, comenta que assim que possível eu vou te responder. Vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.